Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Fé em Ação. É sempre muito bom ter a sua companhia. Para saber mais sobre o nosso programa e a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, é só acessar nossas redes sociais. Os endereços aparecem aqui no vídeo. No programa de hoje vamos falar sobre liberdade religiosa. Você sabia que em pelo menos 30 países do mundo as pessoas têm direito a escolher sua crença, mas não podem manifestar nem professar sua fé? Aqui no Brasil você pode escolher os dois, mas é preciso vigiar este direito. Nem todos têm a liberdade religiosa respeitada. A discriminação por causa da fé ainda existe. Tolerância, ela obriga a convivência e o respeito não necessariamente. No momento em que eu tolero a expressão do meu par, ainda que numa orientação religiosa completamente diferente da minha, eu vou conviver com ele, sem que eu adote os princípios dele ou ele imponha os dele a mim. No momento em que eu uso apenas o termo respeito, eu vou deixar com que ele siga a vida dele lá e eu aqui. Longe, distante, não haverá convivência. Porém, numa sociedade plural como a nossa, a convivência é absolutamente obrigatória. O fato é que o ser humano necessita do contato. E o contato só vai existir de forma harmônica no momento em que houver tolerância. E a tolerância invoca necessariamente o respeito na convivência das diferenças. A vestimenta da mulher, o uso do hijab, é uma obrigação da mulher com Deus, digamos assim, porque a mulher ela não é oprimida a usar o hijab. Ela sabe que aquilo quando ela usa o hijab, ela está agradando a Deus. Quando tem grupo de pessoas, já fui chamada de mulher bomba em frente de bar e eu não gosto disso, porque é constrangedor na rua. E eu não sei ficar calada assim, eu olho, respeita. Já aconteceu também de me chamar de mulher bomba e eu dizer, não sou mulher bomba, eu sou advogada. E a pessoa ficar sem graça, porque eu acho que quem faz isso, toma esse tipo de atitude, não espera uma reação. O fato de você ter direitos não significa que alguém vá reconhecê-los. No final do curso, de direito, para ser advogada, eu preciso fazer um exame e para ter habilitação para advogar. Então, quando eu fui realizar esse exame, tive que arrumar algumas coisas que estavam erradas em relação àquele edital. E no ato do exame, eu fui interrompida pela comissão que estava realizando a prova. Eu entendo por inabilidade dos agentes gestores do local aonde este exame foi prestado. Houve um excesso de rigor e uma falta de entendimento da necessidade do outro, daí o porquê tolerância. Posso dizer que foi uma situação de ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer o que é a minha vestimenta, o que é a minha religião. Atualmente, o edital, depois dessa situação, ele foi alterado. Tem uma cláusula no edital que apoia a liberdade religiosa, permite que qualquer pessoa, qualquer examinando que tenha vestimenta diferenciada, será respeitado na hora de realizar a prova, sendo que ele vai passar por um processo de revista. Então, das vezes que eu vou fazer o exame, eu tenho que passar por esse processo de revista. Mas naquele dia, naquela primeira vez, eu também passei por esse processo de revista, mas mesmo assim eu fui interrompida. Então você me pergunta por que foi necessária a criação de uma comissão de direito e liberdade religiosa, se o direito da liberdade religiosa já está previsto na Constituição e já é tão antigo no Brasil. Nós temos 1890 para 2016, por um decreto do Rui Barbosa, de número 119A, a Igreja se separou do Estado, significando que o Estado não teria mais nenhuma atividade relativa ou relacionada à religião e nem permitiria que as decisões da Igreja tivessem influência sobre as orientações do Estado. Mas veja, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção.
Em relação à crença, há um problema prático, que se repete muitas vezes. Porque nossos jovens, os rapazes, a partir de 18 anos, geralmente de 18 a 25 anos, e as moças a partir de 19 anos, eles podem ser missionários da igreja. E esse período da missão é uma dedicação exclusiva em algum lugar do mundo, que vai ser designado pela igreja. Mas alguns desses jovens, como esse período de 18, 19 anos, eles já iniciaram o estudo de uma faculdade. Então, ao pedir matrícula, ao pedir o trancamento da matrícula nesse curso universitário superior, eles têm enfrentado problemas no seguinte aspecto: você só pode trancar por 1 ano, só que o período da missão são 2 anos. Então, isso traz vários problemas. E agora? Eu vou perder 1 ano que eu já fiz, vou perder a minha matrícula, como vai ser a volta? Então, traz transtorno, traz medo, traz insegurança. No caso dos mormons, especificamente dentro das faculdades, nós temos um problema sério. A Lei de Diretrizes e Bases permite o trancamento da matrícula por 1 ano. E o mormon tem a missão por 2. Então, existe uma incapacidade de exercício de um direito por conta de uma legislação limitante. É possível haver uma adaptação disso? Bem, nós vamos ter que passar necessariamente por uma alteração da legislação. Não especificamente ou direcionada exclusivamente ao mormon, mas eu entendo que deveria haver um alargamento deste trancar a matrícula nas universidades por mais de 1 ano. Por quê? Nem sempre o que você pretende ou pode fazer está limitado ao período de 12 meses. Entrei em contato com a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Nós passamos esse problema, esse desafio para a comissão. Então, eles nomearam o Dr. Aldir Soriano, que é membro da comissão, e ele preparou um parecer em relação ao desafio desses jovens da igreja, que cresce já pensando, eu quero ser um missionário. E se prepara a vida inteira, inclusive com uma poupança para poder custear esse gasto que ele vai ter como missionário. Mas por que isso? Porque é um período sagrado, é um período de crescimento espiritual, social, intelectual, de todas as formas. No momento em que o mormon vai exercer o direito, ou na verdade é um preceito para ele extremamente sério, que faz parte de fundamento de vida, não fazer significa para ele uma diminuição do próprio exercício da convicção. E que os adventistas também têm esse problema. Mas os exames que são realizados no período onde o sábado está sendo guardado, ou o sábado, mas nós temos uma série de desdobros desta mesma condição e que podem muito bem ser administradas através desta prestação alternativa. E a nossa Constituição Federal fala sobre isso, né? Nenhuma pessoa, devido à sua crença religiosa, pode perder direitos, devido à sua consciência, à sua crença. E era o que estava acontecendo. Exceção ou imposição de consciência. O Estado é laico, as pessoas não são laicas. Aqui não vai como nenhuma crítica. Algumas vertentes ou matrizes religiosas têm como fundamento a divulgação de seus preceitos religiosos. Ele tem todo o direito de fazer isso. O par, ou aquele para quem ele está pregando, tem todo o direito de não querer ouvir. É igual o direito. Porém, no momento em que uma das partes tenta impor ao outro, ele está se afastando do direito que o outro tem de não seguir aquela religião. Mas isso não é, lastimavelmente, o entendimento de todos os seres humanos. Lutar pela liberdade religiosa, para mim,
é eu poder defender cada um dos meus irmãos, porque nem todos podem estar à frente da liberdade religiosa. Para alguém de qualquer religião que esteja sendo privado de exercer a sua religião, a sua crença, que mantenha a sua fé e procure os seus direitos. Liberdade de religião é diferente de liberdade de expressão. Uma não sobrepõe a outra, elas têm que andar lado a lado. Então, se você tem a sua crença e está sendo ofendido, está se sentindo oprimido em um determinado lugar, em uma determinada situação, procure os seus direitos e mantenha a sua fé. Exponha o que é a sua fé, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é Islã, o que é o Islã, o que é a mulher muçulmana. Então, eu tenho um dever de dizer para você o que é a minha religião, o que eu sou e por que eu sou assim. E isso vai reduzir muito a intolerância, porque muitas vezes a intolerância é a ignorância, é o desconhecimento. O incentivo que eu dou é que esses jovens sempre lutem para defender a sua crença e principalmente para defender o direito que eles têm de acreditar, de ter uma crença e agir de acordo com essa crença, manifestar essa crença. Todos têm esse direito, inclusive de não acreditar, como um ateu ou um agnóstico. Então nós devemos lutar por esse direito para ser para o nosso bem e para o bem de todas as pessoas. Busque ajuda, seja da OAB, da Comissão de Liberdade Religiosa, de líderes eclesiásticos, de outros grupos religiosos que têm se unido para defender esse direito tão importante e tão caro, que é a liberdade de consciência, a liberdade religiosa. Que, aliás, é o nosso primeiro direito. Nós nascemos com esse direito, liberdade de ter uma consciência, de acreditar no que eu desejo. Se você passa por alguma situação parecida, como essas que a gente mostrou na reportagem, procure os seus direitos. Aproveite também para deixar a sua história registrada nas nossas redes sociais. E chegou o momento agora de sabermos quais são as novidades desta semana. Siloé Almeida, com você. Olá, tudo bem? A FE é a Federação de Empresários Adventistas do Brasil. É uma instituição formada por empresários, como já falei, empresárias, empreendedores, executivos, pessoas que são voluntárias, pessoas que gostam de fazer o bem. A fé motiva você a fazer algo mais do que o trabalho do seu dia a dia na empresa ou no seu negócio. E se você quiser participar também como voluntário, é só visitar o nosso site feadventistas.com.br. Eu vou repetir, feadventistas.com.br. Ali você conhece os projetos que a fé apoia e você poderá adotar um projeto para você também. E você pode se tornar um associado. É só entrar no site, conhecer mais e mais sobre a Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. feadventistas.com.br. Junte-se a nós. É muito bom fazer o bem. Eu tenho certeza que você já é feliz e vai aumentar a sua felicidade. Até a semana que vem, a gente volta aqui com mais dicas para você. Obrigada, Siloé, pelas informações. Até a próxima semana. E no próximo bloco, vamos conhecer a história de uma mulher que luta pelos direitos da liberdade religiosa. Fique com a gente, o Fé em Ação volta já já. Estamos de volta com o programa Fé em Ação e que bom que você continua acompanhando aqui o nosso programa. Para saber mais sobre o Fé em Ação e a Federação, acesse as nossas redes sociais. E chegou a hora de conhecermos a nossa entrevistada de hoje. No quadro Histórias e Testemunhos de Fé, você vai conhecer uma mulher que está à frente da luta pelos direitos da liberdade religiosa no Brasil. Sérgio Azevedo, agora é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje, em nosso quadro, Histórias e Testemunhos, estamos recebendo uma pessoa muito querida e especial. Ela é advogada e ela é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB aqui de São Paulo. Nós estamos recebendo a doutora
Damares Moura. Damares, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui. É uma alegria, um Com a prazer e fico à disposição para qualquer outra possibilidade. Liberdade religiosa é um tema muito importante. Como é que você está vendo esse momento no Brasil, em que também nós estamos tendo aí transformações? Nós estamos caminhando a largos passos para termos realmente liberdade religiosa ou estamos num momento delicado? Nós estamos num momento delicado. Por quê? Há indicativos no mundo inteiro de que a intolerância religiosa ela cresce no mundo. E nós estamos identificando que no Brasil também a intolerância religiosa é crescente. Existem algumas explicações. A que eu costumo ressaltar por que a intolerância religiosa cresce e, consequentemente, a liberdade religiosa encolhe. Quando a intolerância cresce, a liberdade religiosa diminui. Porque uma das razões é o individualismo. As pessoas vivem muito concentradas em si mesmas e nos seus próprios interesses e nas suas próprias escolhas religiosas. E elas não conseguem extrapolar, não é, este sentimento para ver o outro, a religião do outro, não é? E o valor que o outro também merece ter, não é, na escolha religiosa que fez. Agora, aí não há um paradoxo? Quando a gente fala que a gente vive em uma democracia, não deveria ser justamente ao contrário? Eu digo que o Estado brasileiro talvez seja uma das maiores democracias do mundo. Aliás, a nossa Constituição Federal é considerada uma das mais democráticas e uma das mais cidadãs do mundo. E o direito à liberdade religiosa é amplamente garantido na nossa Constituição Federal. Não é? E mesmo assim, a violação diária a escolha religiosa de pessoas das mais variadas tradições religiosas no Brasil, ela é recorrente, ela é constante. Então, nem sempre democracia, não é, significa respeito às escolhas. Porque se a democracia ela não for exercida como aprendizado, não é, se ela não se traduzir em educação de pessoas para respeitar as liberdades e as escolhas dos outros, não importa se o regime é democrático, se as pessoas não são educadas para serem democráticas. E o seu trabalho nesse processo, como é que você faz para que as pessoas, então, sejam educadas e respeitem, né, a liberdade religiosa? Talvez essa seja a parte mais extraordinária do trabalho que eu faço, que já na OAB já conta com 10 anos, não é? Mas eu, pessoalmente, já faço o trabalho de defesa da liberdade religiosa há pelo menos 13 anos em São Paulo. Não é? Então, lá na OAB, quando fundamos esta comissão, que foi pioneira no Brasil... Explica para o telespectador o que é a OAB. Tá. A OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso. Não é? É uma entidade de classe, seguramente uma das mais respeitadas do país. Aliás, a OAB é sempre ouvida em todas as questões que, inclusive, envolvem os destinos da nação, não é? Então, nós criamos esta comissão pioneira, a primeira do Brasil, há 10 anos atrás. E desenvolvemos 2 frentes de trabalho por meio da OAB de São Paulo e desta Comissão de Liberdade Religiosa. Uma delas, e é a mais importante para nós, é uma frente educativa e preventiva. E como é que vocês fazem isso na prática? Fazemos com congressos, seminários, encontros estaduais ou municipais. E nós chamamos quem? Chamamos toda a sociedade. Chamamos o Judiciário, chamamos o Ministério Público, chamamos a Defensoria Pública, chamamos gestores públicos, né? Chamamos gente do Legislativo e chamamos a sociedade, cidadãos comuns e líderes religiosos. Não é? Para que quando o problema da intolerância aconteça na sociedade, estes segmentos estejam sensíveis para compreender a importância desse direito. E qual o resultado desses 10 anos de trabalho? Você já vislumbra que há modificações com esses grupos que você tem trabalhado? Sim,
nós temos atendido, a outra frente é atendimento de pessoas. Nós atendemos religiosos todos os dias, já são, eu não digo milhares porque é muita pretensão, mas talvez pudéssemos até falar, mas centenas e centenas já foram atendidos e orientados pela OAB em como agir numa situação de intolerância. Mas os resultados, por exemplo, foi a criação de outras frentes de trabalho educativas na sociedade, a partir do trabalho da OAB, e que também exercem esse papel, não é, de prevenir, de educar e, às vezes, de aplicar uma penalidade. Então, assim, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo criou um núcleo de combate à intolerância religiosa. O próprio Ministério Público já realizou eventos e está avançando, não é, para poder também ter um espaço especial para defender a liberdade religiosa. A Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, não é, tem um fórum de promoção da liberdade religiosa, um fórum permanente, não é? E a gente sente que, mesmo no judiciário, que a gente quer avançar para sensibilizar as decisões judiciais nessa direção, a gente sente que avanços foram conquistados em decisões judiciais e em novas leis, que já foram ou estão em curso e que nasceram dentro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. E assim protege também a todas as religiões, né? Sim. A Igreja Adventista, começando pela cúpula que fica nos Estados Unidos, chamada Conferência Geral, parece estar preocupada com esse tema também, né? O que você pode dizer a respeito da Igreja Adventista e liberdade religiosa e o que você tem com esse trabalho, tem a ver com esse trabalho? Sim, existe hoje uma intenção muito clara da Igreja, não é? Da Igreja Mundial, né? Da Igreja Adventista Mundial, mas que já repercute para a divisão sul-americana, que criou um departamento agora na Conferência Geral da Igreja nos Estados Unidos de liberdade religiosa, não é? Então, a Igreja Mundial, hoje o seu departamental é o Dr. Ganoni Diop. É um homem de uma visão extraordinária para a liberdade religiosa, né? Ele tem, inclusive, se posicionado com relação a esse tema em espaços e fóruns mundiais, né, de defesa de direitos humanos, e é através do Departamento de Liberdade Religiosa da Conferência Geral. E talvez uma novidade, e eu tenho relação com isto também, é que por meio desse departamento nasceu a ideia de criar uma associação internacional de pessoas públicas adventistas, de servidores públicos adventistas. Para quê? Porque essas pessoas, nos seus espaços de atuação e de poder, elas podem influenciar, não é? É a melhor defesa e a melhor proteção desse direito. É a APOA, que é a sigla em inglês, mas que em português é Associação Internacional de Pessoas Públicas Adventistas. Essa associação, ela estará ligada ao Departamento de Liberdade Religiosa da Conferência Geral. Eu faço parte da diretoria, com muita alegria fui indicada para isto, não é? E desejamos, por meio desta associação, reforçar, não é, a defesa da liberdade religiosa por meio de homens públicos, que estão em espaços de poder que poderão influenciar a defesa e proteção do direito à liberdade religiosa. Doutora Damares, uma outra questão. Tem alguma coisa a ver esse trabalho com, por exemplo, a possibilidade dos jovens que guardam o sábado, e aqui estão os judeus, os adventistas, que já ganharam um espaço, por exemplo, para fazer o exame de Enem fora do sábado? Tem alguma relação? Porque pelo menos o Enem está respeitando, de alguma forma, a possibilidade de todos poderem fazer o exame. Já foi um avanço a conquista dessa prestação alternativa que a lei garante na Constituição Federal, que é fazer o exame depois do pôr do sol. Mas ainda há um sentimento de que o princípio da igualdade ainda não foi totalmente contemplado com esta prestação alternativa, não é? E eu não posso adiantar aqui, mas posso assegurar que já há um encaminhamento muito consistente aqui no governo federal para que avancemos para uma condição melhor destes jovens prestarem o Enem. Não é que não passem por esta condição difícil,
não é, de reclusão por um dia inteiro e um desgaste até emocional para se submeter à prova. Existe um investimento de pessoas, inclusive da organização adventista, que estão encaminhando uma melhor condição dos jovens fazerem o Enem. Olha, grandes esclarecimentos, parabéns pelo seu trabalho, doutora Damares. Nosso tempo terminou, Sim. mas certamente esse tema será objeto de outros programas aqui no futuro. Eu que agradeço, foi um privilégio. Da mesma forma. E você, telespectador, não saia daí não. Nosso programa ainda não terminou, a gente volta com a Flavinha e esperamos que você esteja conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, com mais um convidado especial. Até lá. Obrigada, Sérgio, por mais essa entrevista. Nos encontramos na próxima semana. E o programa passou rapidinho, né? O Fé em Ação já está se encerrando. Mas se você quiser ver este e outros programas, é só acessar nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!